Muito boa tarde, já estamos em direto novamente aqui na quarentena da bola, estamos a queimar os últimos cartuchos, mas ainda com tempo para levarmos até si conteúdos, partilhas, reflexões com gente que eu considero, cujo trabalho também acompanho e que gosto, e por isso hoje connosco António Henriques, um dos braços direitos de Pedro Martins, já desde 2011-2012 vão a caminho da 10ª temporada em conjunto. Na altura começou essa caminhada no Marítimo, depois há ainda o Rio Ave, o Vitória, agora o Olympiacos também, e está hoje connosco para falar um bocadinho deste percurso, desta caminhada em conjunto, de uma história já muito bonita, e que excelente trabalho tem sido feito também do Olympiacos, e vamos falar disso hoje também. António Henrique, antes de mais, obrigado pela disponibilidade para estar aqui na quarentena da bola, a falar um bocadinho de vocês, da vossa ideia, da vossa forma de estar no jogo, que é isso que acima de tudo a nós aqui na quarentena da bola nos tem interessado e que tem captado milhares e milhares de seguidores. Antes de mais, agradecer, eu, em meu nome, em nome do Pedro, em nome da nossa equipa técnica, a oportunidade de, num programa que se tornou referência nesta fase, e penso que, como o Ramon já falou, tentará dar alguma continuidade. É uma referência e obrigado, em nome de todos nós, de dar a oportunidade de podermos falar um bocadinho de futebol e também da nossa equipa, como vemos o jogo e como estamos no futebol, um bocadinho de tudo. António, vamos ao início. Como é que começa esta ligação? O António estava no Camacha, segundo as informações que eu recolhi, até como coordenador técnico, penso eu, e entretanto surge este desafio do Marítimo, onde estava o Pedro Martins, e a partir daí é uma caminhada em conjunto, como eu já disse, muito bonita, progressiva até também, em muitas coisas, e já lá vamos falar sobre isso. Mas como é que isto começa? Como é que este desafio surgiu para si e depois, naturalmente, esta caminhada em conjunto? Portanto, nós somos ambos de Santa Maria da Feira, mas não tínhamos qualquer tipo de contacto. Entretanto, eu vou para a Madeira trabalhar, dar aulas. Com o passar do tempo, fiquei ligado ao futebol, como já estava antes. Aliás, eu comecei a minha caminhada no Feirense, onde o Pedro fez grande parte da sua caminhada também enquanto futebolista, mas não tínhamos qualquer tipo de contacto. Entretanto, vou para a Camacha e a Camacha... aliás, eu vou para a Camacha e alguém de Santa Maria da Feira, como tínhamos amigos em comuns, apesar de não termos contacto, deu o meu contacto na eventualidade, como o Pedro foi para lá, de ter alguém com quem pudesse trocar ideias, falar, ter alguma referência na Madeira. Isto, eu estava na Camacha e o Marítimo jogava também na mesma série da Camacha. Aliás, o Pedro entra no Marítimo B numa altura em que eu penso que faltam 7 ou 8 jornadas para acabar o campeonato, agora Campeonato Nacional de Séniores, e o Marítimo estava praticamente condenado a descer de divisão. Eu penso que o Pedro, em 7 jogos, ganhou 6 jogos. Coincidência, o único jogo que não ganhou foi contra a Camacha. Se calhar foi por causa disso que ele até... Estou a brincar. Mas fomos mantendo ali algum contacto. A relação foi-se estreitando. Era notório que nos sentíamos bem um com o outro, a falar, a trocar ideias, mesmo quando eu estava na Camacha e ele estava no Marítimo B. Depois já surge uma oportunidade de integrar alguém na equipa técnica, com o Pedro já na equipa A, e ele convidou-me. E naturalmente, em virtude deste pequeno processo que íamos tendo na Madeira, de estar juntos, de discutir, de falar, ele convidou-me e naturalmente aceitei, não é? A empatia foi imediata, António, porque isto quando é alguém que é adjunto é muito importante, na minha opinião, e nos tempos em que fui diretor desportivo, notei que realmente as equipas técnicas mais fortes são aquelas em que há uma empatia fortíssima entre o líder da equipa técnica e os outros elementos. O jogo aproximou-vos, pode-se dizer isto, e vocês sentiram essa empatia? Repara, Ramon, o nosso contacto dá-se por sermos os dois Santa Maria da Feira. É isto que dá, não é? Alguém entra, fala com o Pedro e diz, está lá o António,
Pronto, e dá-se a ligação. Mas é como tudo, a ligação pode ter faísca ou não ter, pode ter cumplicidade ou não ter, pode... E da minha ver o jogo de formas diferentes, por exemplo, não é? E já que tocaste nesse assunto, que com o Pedro, curiosamente, podia não ser um entrave, porque o Pedro tem uma mente muito aberta em relação ao fenómeno todo e aceita como é uma coisa que eu acho fantástica, que aceita muito bem a opinião contrária à dele. Mas por acaso, neste caso específico do que estamos a falar, houve ali alguma congruência, até ao nível de treino, dos aspectos do treino que falávamos. Portanto, e foi com alguma naturalidade, e para responder à pergunta, da minha parte, houve logo essa cumplicidade. Naturalmente, nunca perguntei ao Pedro, nunca fiz esta pergunta, mas eu penso que sim, porque o convite vem dele, não é? Eu penso que ele viu em mim uma pessoa, não só capaz, mas com todas essas valências que ele acreditava pode ter uma mais-valia. Aproveito para lhe dizer que o Mr. Manuel Cajuda já lhe mandou aqui um abraço e o meu grande amigo Manuel Cajuda e o grande amigo Marco Carvalho do Rio Ave, diretor, que também está aqui a dizer que está bonito o Tony. Portanto, um abraço para ele que está aqui a seguir. Um abraço para ambos. Tudo gente boa, tudo gente boa. O Marco trabalhou connosco 2 anos e não há palavras. A competência dele é... E olha, está aqui o Peçanha também já, portanto está a gente do futebol aparece ainda bem, gente boa que trabalhou com vocês também, e já temos aqui algumas perguntas sobre a Liga Grega, nomeadamente do Ruben Brito, já vamos falar sobre isso mais à frente. Aproveitamos que estamos a falar desta questão para lhe perguntar, António, como é que se organiza a vossa equipa técnica atualmente? E se foi sempre assim que se organizou, ou se vocês foram, digamos, o Pedro, neste caso, acrescentando elementos, tendo em conta que o futebol também, a evolução é notória, a necessidade da multidisciplinaridade também foi sendo cada vez maior, não é? Foi-se sentindo que era preciso ter os melhores em vários setores para sermos mais fortes. Como é que era a vossa equipa técnica, por exemplo, no Marítimo, e como é que é agora? Como é que se distribuem as funções, por exemplo? Portanto, para começar, quando o Pedro me convida para integrar a equipa técnica dele no Marítimo, eu vou como preparador físico. E assim foi também quando fomos para o Rio Ave. No Vitória de Guimarães, o Vitória tinha já uma pessoa bastante competente na área, o Pedro Brito, que então aí ficou responsável mais da área das capacidades físicas, e eu continuei parte da equipa técnica, mas o Brito mais nesse foco. Depois, quando viemos para o Olympiacos também, temos aqui o Cristian Mouriquis, também o fitness coach responsável mais por essa área. Mas para dizer o quê? Independentemente da forma ou da função, e neste caso, claramente, eu entro na equipa técnica do Palmeiras como preparador físico, e eu nunca me senti exclusivamente um preparador físico. Pá, é para isto e ponto final. Não, eu quando entrei, quando entrei na equipa técnica, vou completamente aberto para abraçar tudo o que fosse pedido, ainda hoje, tudo o que for preciso, de braços abertos para ajudar, e acho que essa é a função de um treinador adjunto, seja qual for a função, é estar ao lado para apoiar, ajudar, fazer acontecer o que for. E para dizer também, eu nunca senti isto, responsabilidade do Pedro também, porque o Pedro foi-me transmitindo, foi-me mostrando, foi-me dando essa responsabilidade de não ser meramente alguém ligado às capacidades físicas. Pronto, e depois é esta evolução que estavas a falar um bocadinho, que é, vamos fazendo o percurso e vamos tendo que melhorar aqui, vamos tendo que melhorar acolá. A questão já no Rio Ave, depois também no segundo ano, com a introdução do Tony, já tínhamos alguém também mais ligado, mais, eu diria, mais competente para essas questões,
E então, a partir daí, digamos que essa função deixou de ser só meramente preparador físico e auxiliar em tudo, o que ainda acontece hoje. Sendo que eu destaco aqui é o facto de termos tido essa necessidade, em função das necessidades da evolução do futebol, da evolução do nosso processo de treino, de todas estas condicionantes, de acrescentando ou ter outra pessoa com mais valências na área mais especificamente das questões físicas. António, até por tudo o que já nos foi dizendo, pode-se depreender que o Pedro, como líder da equipa técnica, e vocês, como parte integrante dessa equipa técnica, trabalham como um todo, ou seja, vou aqui arriscar dizer, mas desde o treinador de guarda-redes, ao preparador físico, ao treinador adjunto, ao analista, toda a gente tem a sua possibilidade de dar o seu aporte, de dar a sua ideia, de tentar contribuir com algo para aquilo que depois é a decisão final, que obviamente o líder da equipa técnica tem que tomar. Isso é claro, e eu rapidamente posso passar assim aqui em 30 segundos pelos todos os nomes que fomos aprendendo nas equipas técnicas, e por exemplo, o Carlos Jorge no Marítimo foi fundamental para esse conhecimento do contexto de clube. A mesma coisa depois com o Gama e com o Barbosa no Rio Ave. Aqui no Vitória de Guimarães foi mais com o Brito. E agora com o Cristos e mais um ou outro elemento fundamentais nesta integração de conhecimento do contexto de clube. E o que eu estava a dizer há pouco, e volto a frisar, é esta capacidade que o Pedro tem e que depois já lastra a quem está com ele, a mim, ao Rui, ao Luís, que somos os três que vimos com o Pedro desde o Marítimo, que é isto que é ouvir, receber, ficar e aproveitar aquilo que acha, sobretudo ele, que acha que é fundamental e pertinente, as ideias, e quando falo das pessoas que estão à volta do clube, dos adjuntos, dos adjuntos mais próximos, dos adjuntos que digamos que se denominam os adjuntos da casa ou do clube. Portanto, e toda a gente, o Pedro dá essa liberdade a toda a gente de se expressar, de exprimir, de dizer... Contribuir, não é? Exatamente. Agora, é óbvio, e ele, como líder, a decisão final é sempre dele, isso é indiscutível, mas é uma pessoa muito receptiva a ouvir e a receber. Portanto, para quem trabalha com ele, e esta responsabilidade que eu falava há bocado, que ele foi-me sempre transmitir, também vem daqui, que é tu dares uma opinião e sentires, não é sempre, mas que sentir, não, que é válida, que conta, que ele ouviu, que ele aplicou, que ele fez acontecer em função do que ouviu. E acho que isto, para quem trabalha com um líder, como é o caso do Pedro, é o combustível diário que faz as coisas acontecerem e nos manter motivados numa base constante e diária, não é? Até porque toda a gente se sente valorizado também, não é? Exatamente. É exatamente isso. As pessoas que trabalham à volta do Pedro sentem-se valorizadas. E acho que é um grande fator motivacional para se poder evoluir. Ora bem, o João Branco coloca esta questão. Durante o jogo, qual é o papel do adjunto? Se focar-se mais na sua equipa ou exclusivamente na equipa adversária ou em ambas, não é? Pelo menos na vossa equipa técnica, como é que funciona? Durante um jogo. Sim, antes de falar na nossa, eu sei que há equipas técnicas que têm exatamente a função muito bem definida. O treinador principal está focado no que a equipa adversária está a fazer, ou na própria, e o adjunto está... Nós somos três, o Pedro, o Rui e eu. Portanto, não havendo ali uma coisa muito fixa, diria que o Pedro, naqueles primeiros momentos, foca-se muito no adversário, se há alguma surpresa que possa acontecer em função daquilo que perspectivamos, mas, eu volto a dizer, sem essa... com liberdade total, eu e o Rui,
de também aportar, acrescentar qualquer coisa da equipa adversária. Nesse aspecto, temos, entre os três, até porque já trabalhámos há algum tempo, e estas dinâmicas vão-se criando também, no todo o tempo, temos muita liberdade entre os três de exprimir no banco, fora do banco, mas neste caso a pergunta era durante o jogo, exprimir aquilo que estamos a ver e a sentir. António, eu estive a ler aqui bastantes coisas relacionadas com o vosso percurso. Encontrei aqui uma entrevista do Pedro Martins a um jornal russo, em que falou de várias coisas, mas também falou do jogar, do vosso jogar. E ele diz que é um futebol de ataque com base na posse, ou seja, querem ganhar qualquer jogo, querem atacar, não gostam de estar sem bola, rejeitam, entre aspas, essa ideia, e depois o jornal russo até lhe diz, bom, mas isso contra as equipas em que domina. E o Pedro respondeu, não é bem assim, porque nós mesmo no jogo com o Arsenal também fizemos isso. Ou seja, tendo em conta que é esta a filosofia, ter bola, dominar, de ter posse, de procurar a baliza adversária, a pergunta que eu coloco é, sendo este o vosso jogar, que peso é que vocês dão ao lado da análise do adversário, a estratégia tendo em conta o adversário? Se é mais peso naquilo que vocês têm que fazer, uma vez que querem ser dominantes, ou se há aqui também um grande peso naquilo que é a análise ao adversário? Deixa-me contextualizar um bocadinho. Essa entrevista foi dada recentemente. Pronto, o que é que acontece? Há aqui um contexto, é o contexto Olympiacos. O Olympiacos é claramente uma equipa de posse dominadora. E tem que ser, na Grécia não havia outra possibilidade. E tem que ser, e é... E mesmo na Europa, não é? De vez em mesmo se foi com o Arsenal, acaba por ser essa a matriz, não é? Exatamente. Mas não quer dizer que nós tivéssemos mais posse com o Arsenal. Quer dizer é que, a momentos, e como não há nenhuma equipa que domine o jogo os 90 minutos, nesses momentos nós temos que saber ter a bola e fazer a posse dela quando a temos, quando achamos que é momento de a fazer. Porque, por exemplo, na minha opinião, e o Pedro tenho a certeza que concorda com isto, é diferente treinar o Marítimo, é diferente treinar o Rio Ave, é diferente treinar o Vitória e é diferente treinar o Olympiacos. E esta questão da minha ideia de jogo, que eu ouço muitas vezes falar, e atenção, não é nenhuma crítica, é só um aporte que eu vou dar e em função daquilo que nós, equipa técnica, pensamos o jogo, essa ideia de jogo não é só nossa, não é só do Pedro, não é só da equipa técnica, tem muito a ver com os jogadores, características dos jogadores, cultura de clube, adversário, que não jogamos sozinhos. Portanto, há aqui uma coisa. Neste contexto, claro, do Olympiacos, o Olympiacos é uma equipa dominadora, sem dúvida nenhuma. Relativamente à questão da análise do adversário, nós, enquanto equipa técnica, damos muito valor. Eu sei que há muitas equipas dominadoras que basicamente se preocupam. Você trouxe mais em si do que exatamente. Não tanto com vão apanhar do outro lado. Não. Nós damos muito valor à análise do adversário. Damos muito valor ao lado estratégico. E este lado estratégico tem muito a ver com a análise que se faz do adversário. Portanto, eu diria que tem um peso enorme no processo de treino e no jogo que apresentámos, obviamente. Na operacionalização do treino de uma determinada semana já veio muito daquilo que foi a análise também, então, neste caso. Exatamente. E é que é bem definido. Vocês, adjuntos, neste caso, auxiliares, como quisermos chamar, são um primeiro filtro dessa análise ou ela já chega, digamos, pronta a vocês, incluindo ao Pedro? Vou um bocadinho atrás sim. para falar daquela questão da liberdade que nós temos enquanto tipo e sobretudo também o que eu digo destas dinâmicas de trabalharmos há algum tempo. Eu, por exemplo, pessoalmente gosto, antes de ter alguma informação do departamento de análise de observação, de ver sem nenhum condicionamento ou mensagem que alguém me possa condicionar. Sem nenhum preconceito, no bom sentido. Com os meus olhos e criar a minha primeira imagem. E então depois sim, começar a esmiuçar com o Pedro, com o Rui, com o Luís, ir aportando informação ao Pedro, porque no final
e o Pedro, neste aspecto do lado estratégico, do lado tático, é o showman no treino. Portanto, eu aporto, o Rui aporta, o Luís aporta, mas no momento o Pedro é o que faz ali acontecer a operacionaliza. É mesmo isso, a operacionaliza e faz acontecer. Portanto, eu gosto de ver primeiro, recolher também, que me dê depois, que me completem a informação, e depois fazer isto, entregar ao Pedro o meu aporte, o aporte do Rui, o aporte do Luís, e ele naturalmente, melhor do que ninguém, sabe filtrar o que é pertinente para depois aplicarmos no treino. Sobretudo ele, que é ele que depois operacionaliza em grande escala estas questões. A questão que eu coloco agora, António, dentro do que é a vossa dinâmica, é que realmente há o lado estratégico, a análise do adversário, e depois há a nossa própria análise, analisar aquilo que nós fizemos bem ou mal e tentar corrigir. E eu pergunto se, entre estes dois blocos, de olhar para o adversário, cada um pelos seus olhos, e depois tentar integrar uma ideia, ok, vamos à procura destas fragilidades, ou vamos tentar bater esta equipa desta forma, mas nós temos que melhorar aqui e ali. Se passa muito tempo a partir pedra, aquelas reuniões em que há muitas ideias e muita gente vai aportando, e para chegar depois, não é, ao funil que vai determinar o que é que vai ser a semana de trabalho ou a ideia com que vamos avançar. Volto a dizer, nós não temos isto standardizado àquela hora da manhã do dia depois do jogo ou 2 dias depois do jogo, vamos estar ali 3 horas, não é assim. Como é que acontece? A mesma coisa. Eu faço análise, o Luís faz análise, o Rui faz análise, aportamos ao Pedro. Também a vossa equipa, não é? Também fazem isso. Sim. Sim, e fazemos essa, até porque esta questão da análise ao jogo, na minha opinião, é fundamental no aspecto de perceber o que é que fizemos, o que deixámos de fazer, o que podemos ter feito, e sobretudo para depois começarmos a organizar o microciclo seguinte, baseado no jogo anterior, nestas questões do que podemos fazer ou melhorar, e no adversário seguinte, com mais 3 ou 4 situações, aqui a meio, como o processo, o calendário competitivo, isto tudo misturado vai-se reproduzir no microciclo para o próximo microciclo. Aliás, experimento isto tudo é que vai dar o microciclo, não é? Exatamente. E depois vai para ali abaixo até dar as unidades de treino e o feedback do treino anterior também e tal, e vamos produzir. Mas para dizer que o jogo anterior tem peso. E então é preciso analisar, ver. Agora, se me perguntares assim, mas vocês depois passam informação, aquilo é mecânico, tem que mostrar. Não. Há uma gestão de quando o timing, por variedíssimos fatores, naturalmente decidido entre nós, mas nós sim, como é óbvio, fazemos essa análise. António, quando está numa equipa como o Olympiacos, Liga dos Campeões, Liga Europa, muitos jogos, muita cadência de jogos, por exemplo, quando jogam domingo, terça, sábado, quarta, sábado outra vez, ganha mais peso uma coisa em detrimento da outra? Ou seja, estou aqui a falar daquilo que é corrigir os nossos próprios erros ou aquilo que temos que explorar no adversário, é algo que ganha mais força, porque depois ainda temos aqui a recuperação, não é? Que também ganha cada vez mais peso à medida que a época vai avançando e cada vez temos mais jogos. Há aqui um fator que é muito importante, que é ter um dia mais ou um dia menos. Porque, repara nisto, se nós jogarmos a um domingo, isto acontecemos, por exemplo, jogamos com o Panionios a um domingo e jogamos com o Tottenham à quarta-feira. O que é que acontece? Segunda e terça, recuperação, mas na terça já temos que viajar para jogar na quarta. Já viajamos na terça. Portanto, o único treino que vamos fazer já é no estádio do adversário, em que eu diria 100% garantido, alguém está a ver o treino, não é? Portanto, trabalhar em termos estratégicos é preciso algum cuidado. Há formas, e por exemplo, nós no Tottenham até temos uma situação muito engraçada que eu depois posso contar, que fizemos, mas não teve tanto a ver, teve mais a ver com a bola parada, que é uma coisa se calhar um bocadinho mais fácil de esconder, mas para dizer o quê?
Nós jogamos domingo, segunda e terça recuperação, terça já viajamos para ir jogar na terça já viajamos, já treinámos lá exatamente, foi assim, na terça. O que é que acontece? Aquele treino ainda é de recuperação. E o que é que acontece aqui? Que também é criar estas dinâmicas, que é passar informação na teoria, através de vídeo, através... pronto. E neste caso específico, para falar em casos específicos, para não estar com grandes teorias, é assim, não há tempo. Agora, se tivéssemos mais um dia, faz toda a diferença. Se o jogo for em casa, temos mais um dia, até treinamos de manhã no dia do jogo. Portanto, isto faz uma diferença enorme, não é? Claro. Para escolher aquilo que se vai passar e como é que se vai passar, não é? Exatamente. Agora, eu diria que como o que nós fazemos é uma coisa que vamos batendo constantemente, certo? Todas as semanas, até mais do que um jogo, como vamos batendo naquilo e vamos falando e vão-se ajustando. Eu acho que neste caso específico é importante para saber o que vai acontecer do outro lado. Neste caso específico, era o primeiro jogo do Mourinho em casa com os adeptos. Portanto, era o segundo jogo dele. Para nós era muito importante observar aquele jogo que eu bem me acordo, acho que foi com o West Ham, analisá-lo, esmiuçar aquilo para perceber que diferenças, o que é que ele estava a tentar introduzir ou não, o que é que podemos explorar ou não em função daquele jogo. Portanto, neste caso específico, acho muito importante a análise do que vamos apanhar a seguir. Já agora, Mister, venha daí a tal história da bola parada aí desse jogo. Da bola parada. Isto para dizer o quê? Nós sabíamos que íamos ter gente porque nós já fizemos... É normal, claro. Já fizemos isto. Está no estádio a ver o adversário. Pronto. E, eventualmente, ia estar lá alguém. O que é que nós fizemos? Nós queríamos fazer um canto e estou a falar nisto porque teve sucesso e a história é engraçada por isso, porque se não tivesse sucesso nenhum, pronto, estava lá. Mas aquele primeiro gol que fazemos de canto, nós treinámos um movimento com o do Cissé a vir de trás num exercício de finalização. Ou seja, nós batíamos a bola não da zona do canto, para não mostrar que era uma bola parada, mas várias bolas a entrar da linha do fundo. Portanto, uma bola diagonal para trás, e com o Cissé aparecer daquela zona, da zona dali da linha da área, a apanhar aquele espaço, que era um espaço que claramente que eles deixavam, estava limpo. E fizemos esse exercício lá, treinámos isso com o Cissé, mas aquilo, quem visse, está a fazer finalização. Pronto, mas explicámos ao Cissé, pronto, é isto. Queremos que faças amanhã, vamos tentar com que a bola entre aqui, tal. Para explicar também isto. É possível. É possível com a criatividade, mas é possível. Não é? E já fizemos de outras maneiras também, vemos no plano estratégico, agora não me recordo o jogo, mas já fizemos várias vezes nas competições europeias, quando não temos assim tanto tempo, mas com mistura dos jogadores. Não é aquele 11 que está perspectivado, há ali uma mistura muito grande para criar alguma dúvida se alguém está a ver ou não. Temos aqui também uma pergunta sobre o jogo com o Wolves e já lá vou, mas há aqui uma pergunta anterior do José Alexandre Bruno, o Mr. José Alexandre Bruno, que está a dirigir as escolas do Benfica na Ucrânia. Um abraço para ele e para a Ucrânia. Pergunta ao Mr. Alexandre Bruno se vocês têm um modelo de treino jogo pré-definido ou se há uma adaptação ao clube. Pronto, isto vai bater aquilo um bocadinho que eu estava a dizer, que treinar o Marítimo, o Rio Ave, é completamente diferente. E acho que uma das coisas fortes do Pedro quando entra num clube é perceber o contexto muito rapidamente. Apanha o contexto. Portanto, e apanhar este contexto acho que é fundamental para tomar decisões. E essas decisões vão desde as características do jogador, o tipo de futebol que quer implementar. Portanto, e daí eu dizer que quando se apresenta uma ideia de jogo, a ideia não é só do treinador. É do contexto onde o treinador está. É impossível, na minha opinião, Claro. e vou fazer isto aqui, acolá.
acredito que há, e há casos de grande sucesso, como aparentemente, eu não gosto de falar as coisas 100% o Guardiola faz. Para onde vá, há ali uma característica muito forte digamos, eu não chamo modelo, mas chamaria do estilo de jogo. Portanto, eu acho que uma das coisas fortes que o nosso líder tem é onde chega a apanhar o contexto, portanto, naturalmente há uma adaptação à equipa, ao clube, à cidade, ao país, a tudo, e portanto, eu diria que não. Eu diria que não temos uma coisa pré-definida e que vamos ajustando diria, com sucesso ao contexto onde estamos. Olhando para esse percurso na Liga dos Campeões, e até já entramos nisso ao falar do jogo com o Tottenham, eu também, ao ler aqui muitas coisas, lá está, do vosso trabalho, encontrei aqui um grande jornal grego, são muitos, na Grécia há muitos jornais desportivos, atenção, a pressão é gigantesca, e sobre o Olympiacos é brutal, nem se fala, mas vi um editorial, até estava traduzido para inglês, a dizer que o Olympiacos faz uma boa Liga dos Campeões, mas que acaba por pagar a fatura, na opinião deste jornalista grego, da pouca competitividade que tem internamente, que aqui e ali teria faltado isso. Foi a vossa análise também, ou olham para isso de outra maneira? É uma questão que realmente pode levar nos dois sentidos. Por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco, e atenção, que até é um bom exemplo que nós empatámos o jogo. Jogas com o Panionios, fora, num estádio sem condições, eu diria sem condições. A relva nem era muito má para o contexto da Grécia, mas as condições do estádio e tal, o ambiente, não é assim muito positivo. E depois vai jogar, se calhar, um dos melhores estádios do mundo. Sim. Ou um dos melhores treinadores do mundo, com uma equipa que tinha estado na final da Champions ano passado. Podemos olhar para isto neste sentido, realmente, ok. Mas, e é bom reconhecer, que les a les, não foi o caso deste jogo, porque volto a referir, nós empatámos, é um excelente exemplo, também nos permite gerir um ou outro jogo, permite gerir em si. Portanto, eu poderia estar aqui a dizer que sim, ou que não. Claro. Também tem outros momentos que... É que dá para vocês gerirem, têm uma vantagem, estão mais confortáveis, não é? As equipas têm menos valia o adversário. Agora, eu acho uma coisa, e senti isto foi com o Arsenal. Acho, e acredito mesmo nisto, é que a experiência que trouxemos da Liga dos Campeões, com jogos daquela dimensão, daquela competitividade, e a equipa a dar respostas, mesmo perdendo, cuidado, mesmo perdendo, e tu sentes a equipa a dar respostas, isso, e se quiseres transpor, ok, pronto, essa falta de alguma competitividade nos jogos da Grécia pode influenciar, porque esse jogo do Arsenal mostrou-nos esse fator experiência que trouxemos acumulado da Champions League para o jogo do Arsenal foi fundamental, sobretudo no aspecto de fazer acreditar toda a gente que depois daquelas prestações, mesmo perdendo, volto a referir, que a equipa estava preparada para se bater, eu não diria de igual para igual, mas diria para ser muito competitiva com qualquer equipa que nos pudesse surgir. António, e se olharmos, por exemplo, há o empate com o Tottenham na primeira mão, depois há a derrota por 4-2, é verdade, mas que fizeram um jogo que causaram muitas dores de cabeça, muito, muito bom. Se olharmos, por exemplo, para um Bayern de Munique que atropela tudo e todos e que na Grécia foi 3-2 e com muita dificuldade, e depois na Alemanha, onde lá está, aí normalmente são atropelamentos, e foi 2-0. Portanto, podemos dizer aqui que se calhar só o jogo com a Estrela Vermelha fora, que terá sido aí talvez um jogo em que se esperaria que o Olympiacos pudesse dominar, mas também é um ambiente muito complicado. Mas dizia eu, talvez tenha sido este o único jogo em que poderemos dizer aqui que realmente o Olympiacos tenha estado aquém, porque em tudo o resto bateu-se de igual para igual, nomeadamente com o Tottenham e com o Bayern. Portanto, o jogo aqui, também assim muito rapidamente para as pessoas entenderem. Aqui o jogo com o Tottenham, nós... bem no jogo, tanto é que estávamos a perder 2-0 e eu tenho isto presente, claro que estávamos os três, eu, o Rui e o Pedro no banco, e de dizermos, isto está longe de estar acabado. Porquê? Porque tu estás a perder 2-0 e estás a sentir a equipa viva, a equipa, e a qualquer momento, é óbvio que se eles fazem o 3-0 podemos ir ali
abanar e o jogo, mas nós a dar respostas. E quando fazemos o 2-1 sentimos claramente que nós íamos ficar por cima do jogo e como possível, tanto é que depois de fazer o 2-2 a equipa ainda foi à procura de mais qualquer coisa. Portanto, estamos a falar do Tottenham, não é? O jogo com o Bayern Munique em casa, lá está, aquele mesmo jogo em fevereiro, na altura do Arsenal, com capital, experiência acumulada, se calhar tínhamos ganho o jogo. António, o Bayern tinha estado a dar 7-2 no terreno do Tottenham. Vocês apanham logo a seguir. Sim. Portanto, e que deu 6-0 à Estrela Vermelha, não é? Portanto, não, a atropelar. E nós, nesse jogo, sobretudo em casa, tanto é que tu perdes um 3-2, bates-te com o Bayern Munique daquela maneira e tu tens ali, estás ali com um sentimento agridoce, no sentido, nós grande resposta que demos, mas isto soube a pouco. Esse jogo na Sérvia, nós estávamos a dominar completamente o jogo. Eu não diria dominar, o jogo estávamos a controlá-lo completamente. Estávamos a ganhar, jogo controlado. E temos uma expulsão. Pronto, tivemos uma expulsão. E aí perdemos um bocadinho o controle do jogo. Mas mesmo assim, estava 1-1 e nós temos uma oportunidade flagrante de fazer o 2-1. E eles fazem-nos 2 golos de bola parada. Isto para quê? E estamos a falar de futebol. Aproveito para dizer. Esse jogo marca, por exemplo, nós ainda não tínhamos sofrido nenhum golo de canto na Liga Grega. Aliás, ainda não sofremos nenhum golo de canto na Liga Grega. No entanto, esse jogo, e às vezes o sucesso cega-nos um bocadinho, o sucesso quando digo o ganhar cega-nos um bocadinho, o Estrela Vermelha expôs-nos ali, mostrou-nos uma falha que nós tínhamos. Algo que era uma fragilidade que tinha que ser trabalhada, não é? E não foi só trabalhada e alterámos a disposição, não alterámos de branco para preto, mas alterámos ali um posicionamento que achámos que realmente eles expuseram-nos desta maneira, temos que dar mais equilíbrio naquele ponto. E demos, e alterámos, e isto é o jogo, não é? Isto é aí já entraria aquilo que disse o jornalista grego, não é? Que às vezes a Liga Grega não vos testa mesmo nestas capacidades. Lá está, nesta perspectiva, e por isso é que eu digo que isto pode ser visto das duas perspectivas. Claro, nesta perspectiva, assim, se calhar se já nos tivessem feito isso na Liga Grega, até sem custar um resultado, se calhar já estávamos preparados para isso na Champions League. Pronto, por essa perspectiva, sim, claramente. E esse jogo, depois, no Tottenham, na minha opinião, a primeira parte é uma delícia, é uma coisa abismal, e lá está um erro capital, mesmo aí para um intervalo, pôs-nos ao contrário, por exemplo, daquele jogo em que estamos a perder 2-0 com o Tottenham e tu sentes que a equipa está viva e está pronta para o que aí vem, aquele golo, naquele momento, da forma como foi uma facada forte e ainda não tínhamos essa experiência de poder reagir de outra maneira. O Bayern Munique fora, perdemos 2-0, muito bem perdidos, um jogo em que eles foram perfeitos, não há nada a dizer, e nós quando olhamos para a equipa adversária e a equipa adversária manifesta aquela superioridade com aquela categoria e tu metes tudo, a única coisa que tens que fazer é chegar ao final do jogo é dar os parabéns. E dar os parabéns aos teus jogadores também, porque tanto eles como nós fizemos o melhor que podíamos e conseguíamos naquele determinado jogo. E depois recebemos o Estrela Vermelha e para te dizer que o jogo nós tivemos à volta de 60% de posse de bola. Portanto, para dizer que esta é a Champions League, não é? Isto é um alto e baixo de situações, de emoções, de variabilidade. Estás a dominar, és dominado, estás a ganhar 2-0 e levas um golo que é uma facada, estás a perder 2-0 e a tua equipa está... Portanto, e este capital, eu volto a dizer, este capital que nós adquirimos na Champions League foi fundamental para depois o que veio acontecer com o Arsenal.
Eu pego exatamente aí. Essa eliminatória com o Arsenal, dê para onde der, espera-se que venha aí o título grego, estão bem lançados e já vamos falar disso daqui a pouco, mas é uma das imagens bonitas que fica da época, mas também acredito no vosso percurso, porque ganhar uma eliminatória ao Arsenal da forma que vocês a ganharam, com a competência que tiveram, mas depois também no prolongamento, e eu lembro-me até da figura, da cara dos jogadores do Arsenal, dos adeptos, muita gente aturdida, ou seja, acho que foram completamente apanhados de surpresa em relação à qualidade que encontraram pela frente, mas realmente é algo que para vocês fica aqui um cartão de visita muito, muito interessante, eliminar o Arsenal com aquela qualidade, com aquela vontade também de levar até ao limite das forças, pode-se dizer assim, mesmo em cima do fim do prolongamento, é realmente um grande momento. Isso é óbvio que é um grande momento, não só para nós. A imagem daquela banca no topo da baliza onde fazemos o golo dos adeptos do Olympiacos é algo que não só a mim, mas eu penso a quem estava no Emirates vai perdurar até ao final das nossas vidas, porque realmente é um momento em que, e voltando um bocadinho, em virtude dessa ideia, porque também se cria um bocadinho da falta de competitividade da Liga Grega, do que passámos na Champions League, aquele momento é um momento em que tu sentes, em dizer assim, esta equipa precisava deste desafio e de ultrapassar este desafio para deixar toda a gente rendida, quer dizer, porque o título da Grécia é obrigatório, não é? Porque nós até podemos e tínhamos valor a questão, mas aquilo é a cereja em cima do bolo, porque não só tu podes ser campeão da Liga Grega, em que o Olympiacos, por norma, é dominador, como tu consegues algo na Europa onde o Olympiacos não é tão dominador. Portanto, dás ali um passo em termos de equipa técnica, de jogadores. Não, e quanto ao Arsenal era o underdog mesmo. Quanto ao Arsenal, o Olympiacos era o outsider. Mas eu também te vou dizer uma coisa. Nós, claramente o Arsenal é a equipa que tem a obrigação de passar, mas nós nunca vimos esta eliminatória com essa falta de responsabilidade. Dessa forma. Vamos ver o que vai dar. Não temos nada a perder. Não. Nós sempre abordámos esta questão do Arsenal com temos muito a ganhar. Por esta questão, também para impor e mostrar que essa imagem da falta de competitividade da Liga Grega não é assim uma coisa tão taxativa. Porque a Liga Grega tem muitas outras coisas que para equipas como o Olympiacos, o PAOK, ou equipas dominadoras que gostam de jogar, tem muitas dificuldades. Por exemplo, um deles é os relevados que apanhamos nos jogos fora. A qualidade do relevado, que é um limitador muito grande às equipas como nós, a equipa do Abel, do PAOK, que querem dominar e jogar e fazer o que de norma se fala deste futebol positivo e bonito e atrativo e que as pessoas gostam. Portanto, eventualmente pode ter ali 2 ou 3 equipas menos competitivas, mas não é assim também como se pinta, ou aquela ideia pré-concebida. Exatamente. Aliás, António, a intensidade que vocês conseguiram, eu vou dizer aguentar, por causa de se dizer que a Liga Grega está um patamar abaixo, não é? Mas vocês a intensidade conseguiram aguentar do Tottenham, de um Bayern, com o Arsenal, com o Wolverhampton, porque estamos a falar, e para mim, e é uma opinião meramente pessoal, o Wolverhampton está uns patamares acima do Arsenal em várias coisas, e o Olympiacos bateu-se e a eliminatória está em aberto. Portanto, a Liga Grega até pode não nos oferecer essa competitividade, mas o trabalho está ali realizado e a equipa está preparada para este nível. No fundo, é esta a imagem que passa, pelo menos para mim, que estou a ver de fora, não é? Sim, isso é claro, que a equipa está preparada porque por exemplo, as equipas gregas dão-nos outros, põem-nos outros problemas, não é? Que o Arsenal eventualmente não põe. Um deles é a falta de espaço, não é? Linhas de 5, linhas de 6.
vai jogar fora o relvado fraco a atacar e a equipa fechada em 30 metros, mete outros problemas. E esta versatilidade, e que eu estava a falar também há bocado, do modelo e da ideia e do processo, a equipa, em virtude disto que eu falei anteriormente, é versátil. Adapta-se a uma coisa, adapta-se a jogar em posse, adapta-se a jogar em transições, adapta-se a jogar em bloco baixo, a pressionar alto. E exatamente disso, porque o contexto também assim o diz, porque tu jogas com o Panions, e volto a referir, empatámos o jogo, mas foi avassalador, tivemos assim, sempre em cima deles, podemos ter marcado 3 ou 4 golos, e depois eles na última transição, eu penso já a 2 ou 3 minutos do fim, fazem golo. Portanto, são diferentes contextos e a equipa tem que estar preparada para isto, para a quarta jogar neste contexto, ao domingo jogar neste contexto e à quarta jogar noutro contexto. E volto a referir que é uma grande, esta mais-valia, eu digo Pedro, mas a todos, mas o líder, o rosto é ele, que é de apanhar o contexto, de apanhar a cultura do clube, os contextos onde vai estar inserido e perceber que para uma equipa como o Olympiacos, por exemplo, não chega só conseguir ser dominadora no meio campo ofensivo, porque depois também vai ter jogos de altíssima competitividade e a equipa tem que estar preparada para estar sem bola, por exemplo. E esta versatilidade, esta multitask que a equipa tem, acho que é uma grande mais-valia. António, ainda bem que toca nisso, porque vai de encontro a essa necessidade às vezes de não ter bola e de saber sofrer, pode-se dizer assim. Há a pergunta do Marcelo Papo, que é muito interessante. Ele diz que viu o jogo contra o Wolves e que ficou marcado pela forma como o Olympiacos conseguiu manter comportamentos e dinâmicas ofensivas depois de jogar com menos um durante cerca de 60 minutos. Ou seja, em vez de tentarem guardar o resultado, tiveram essas dinâmicas ofensivas. E ele pergunta se fazem uma preparação da equipa caso ocorra algum imprevisto deste género, ficar a jogar com menos, e se depois ter médios centro como o Guilherme e o Buchalakis, de menor risco ofensivo, é algo que vos ajuda nesse momento em que precisam de circular mais a bola para desgastar o adversário. Portanto, há aqui 2, 3 pontos em que podemos tocar. A primeira é relativamente ao treino, acontece numa base regular, porque muitas vezes exercícios de treino têm superioridade e inferioridade numérica. Portanto, mesmo que não seja a dizer, opá, nós estamos a treinar isto porque no próximo fim de semana podemos ter uma expulsão, não é nesse sentido, mas é no sentido de mas constantemente a trabalhar exatamente, porque constantemente estás a trabalhar em inferioridade numérica e a equipa no treino tem que adaptar logo no jogo, se adapta no treino e com comportamentos que achamos corretos, logo no jogo vai acontecer. Outra questão, a questão dos médios, acho que é fundamental para uma situação destas, e aconteceu, atenção, que nós jogámos menos uma hora, jogámos uma hora com menos um jogador e tivemos mais posse que o Wolverhampton. Não estou aqui a dizer que ter posse, a posse por posse, não serve nada, não é? Exatamente, mas neste caso é importante porquê? Porque estás com menos um homem. Se tens tu a bola, já te dá outro conforto. E nós tivemos a bola há muito tempo para quem jogou com um homem a menos. E também, outra vez, indo ao encontro daquilo que estávamos a dizer, da importância e do valor que nós damos a esmiuçar o adversário, é que neste caso específico, nós sabemos que o Wolverhampton é uma equipa muito cínica, muito compacta defensivamente, das equipas mais compactas defensivamente da Premier League, e há um dado que desmonta logo qualquer teoria que não, contrário ao que eu vou dizer, é que basta ver os jogos contra o top 5 de Inglaterra, em que eles, qualquer equipa, é uma dificuldade enorme jogar contra o Wolverhampton, exatamente por causa disto. Muito compactos defensivamente e e muito objetivos, também em virtude dos jogadores que têm, mas mais uma vez, em virtude, se é os jogadores que têm, é as características que têm que explorar e muito bem, compactos, como é o caso do Adama Traoré, de um momento para o outro desbloqueiam um jogo, não é? Pronto. Então, estes 3 fatores que eu que eu falei, dão nisto, que é, nós sabíamos que o adversário, mesmo com mais um, eventualmente ia manter o seu perfil de
se manter compacto, até porque uma eliminatória jogada a 2 mãos, a jogar fora, mesmo com mais um, se empatar o jogo, é um jogo, à partida, teoricamente, tem vantagem para a segunda mão. E sim, o fator da análise do adversário, o fator de ter 2 médios deste tipo que seguram a bola, muito importantes na ligação, que é as extremidades da equipa, o Guilherme e o Calaques, e o treino, como eu falei, porque sem ser uma coisa muito específica, olha, vamos ter eventualmente vamos ter umas... Mas está interiorizado, não é? Sem ser preciso dizer que é para... Porque fazes isto todos numa base constante, não é? É uma rotina, tu jogares em inferioridade e ajustares comportamentos à inferioridade. Pronto, e respondendo à pergunta, pronto, baseado nestes 3 fatores, o produto final foi aquele que vimos com o Wolverhampton. Olham para esta eliminatória do Wolverhampton da mesma forma que olharam para a do Arsenal, que tem mais a ganhar do que a perder, ou nesta fase da competição, depois desse jogo da primeira mão, que jogaram com 10 tanto tempo, que superiorizaram? Houve aqui um corte, eu não ouvi o início, desculpa, podes repetir? Não, estava a perguntar, António, se olham para a eliminatória com o Wolverhampton com os mesmos olhos que olharam para a do Arsenal, ou seja, temos mais a ganhar do que a perder, ou agora que já está feita esta primeira mão, que vocês conseguiram dominar mesmo a jogar com 10, olham de outro modo? Não, é igual. E eu, atenção, aquilo que disseste há pouco, acho que, corrijo-me se eu estiver enganado, que tu disseste que esta equipa do Wolverhampton está uns degraus acima do Arsenal. Para mim. Não, estou a dizer, a mensagem que tu disseste foi isto, não foi? Sim. Eu diria de outra forma, outra vez, que é, metem-nos problemas completamente opostos ao Arsenal. E lá está esta multitask da equipa, que joga com um Arsenal que te mete uns problemas e tem umas fragilidades, e jogas com um Wolverhampton que te mete uns problemas e tem outras fragilidades. E a equipa está preparada para os dois. Mas sim, a ganhar, sempre a ganhar. Temos, o que temos nesta eliminatória do Wolverhampton é a ganhar, nunca a perder, temos a ganhar. E a competição em si, tendo em conta que, por exemplo, Sevilha ou Roma vão ficar pelo caminho, Inter ou Getafe, depois, claro, há Manchester United que já está praticamente na próxima fase, Eintracht Frankfurt, mas vocês passando o Wolverhampton olham para esta competição com intenções de a ganhar, por exemplo? É algo que vos passa pela cabeça ou preferem não fazer esse tipo de previsões? Não é algo que seja falado? Eu vou dizer uma coisa. As pessoas, o sonho comanda a vida. E, obviamente, e como em tudo na vida, as pessoas devem ter objetivos a curto, médio e longo prazo. É óbvio que, para atingir isso, temos que passar o Wolverhampton. Portanto, este foco, atenção que estamos a falar de competições europeias, porque nem sequer pensamos no jogo com o Wolverhampton de momento. Porque temos vários objetivos. Isto para contextualizar, porque... Claro. Não, nem sequer estamos a pensar neles, mas falando da Europa, temos que passar o Wolverhampton para poder pensar nessa próxima fase. Um bocadinho mais realista, primeiro o Wolverhampton e então depois pensar no que poderá acontecer. No entanto, e volto a dizer, o sonho comanda a vida e les a les, se calhar convém fazer um refresh e dizer, não, nós podemos, sim senhora, até pelo que tu estás a dizer, de bom cair belíssimas equipas, e quem passar está um passo mais próximo. E não é só isso, este contexto agora da Liga Europa, em que a próxima fase vai ser jogada a um jogo. Portanto, há aqui não quer dizer que seja benéfico para nós, porque nós andamos a jogar eliminatórias desde julho, e tudo que é eliminatórias, nós até o momento ganhamos todas. Há 2 jogos. Não quer dizer que isso nos beneficie, mas é mais um dado, é só um jogo, é um mini torneio que vai acontecer muito rápido, uma equipa que se apresente muito bem naquele período de 10 dias, mais ou menos, ou 15 dias que poderá ser a competição, tem muitas hipóteses de a ganhar.
E há muitos treinadores portugueses envolvidos nisto, o Shakhtar de Luís Castro, a Roma de Paulo Fonseca, vocês e o Wolverhampton também, e aproveito, vamos aqui tentar explicar ou acabar com um lugar comum que se usa muito no futebol, que é, ora bem, é um Olympiacos Wolverhampton, tanto para o Pedro como para o Nuno vai ser mais fácil, porque já conhecem bem as ideias um do outro. É mesmo assim, ou isto não tem peso nenhum, porque é uma equipa treinada por portugueses, mas em contextos completamente diferentes daqueles que vocês treinaram em Portugal? Há uma coisa que eu acho que é comum a todos os treinadores, que é, ao saber que vão apanhar uma equipa treinada por um português, há uma coisa que é chapada. É que essa equipa vai estar, em termos táticos, estratégicos, vai estar organizada. Isso é ponto. E vai ter ali, vai para o jogo preparada. Portanto, e eu penso que isto é um denominador comum. Eu penso que o Nuno, quando percebeu que ia jogar contra nós, o primeiro pensamento foi: ok, independentemente, é o Olympiacos da Grécia, bem organizada. Esta equipa vai estar organizada, bem para jogo, a saber o que quer do jogo. Clarinho. E eu acho que isto é um dominador de todos. Mais por aí, penso que mais por aí. Vamos agora olhar para a Liga Grega, António. Vocês ganharam o PAOK do Abel, já nesta fase de play-off, digamos assim, e pós-confinamento, alargaram bastante a vantagem. Este era o ano do sim ou sim, porque o ano passado a vitória foi precisamente do PAOK, e como se sabe, o Olympiacos está obrigado a ganhar na Grécia, para os adeptos, para a imprensa, para toda a gente, até a nível internacional. Portanto, era o ano do sim ou sim. Portanto, apesar dessa obrigatoriedade, tendo em conta que o ano passado foi o PAOK que ganhou, é muito importante a conquista do título grego e, na verdade, está bem encaminhado, mas à hora que falamos, faltam 7 jornadas e ainda há que confirmar essa vitória, apesar de bem encaminhado. Quer dizer, não há por onde camuflar. Nós estamos próximos, mas também é verdade que ainda não conseguimos. Portanto, primeiro confirmar isso no próximo jogo já, Panathinaikos, em casa, grande derby, apesar de não ter público, mas é o derby da cidade, muito importante a todos os níveis. É um jogo muito, muito importante para os adeptos, apesar de eles não estarem no estádio, mas vão ver o jogo, sentem e é uma coisa importante, independentemente de estar o título em disputa ou não, ainda mais porque podemos dar um passo de gigante se ganhar. Está próximo, pronto, mas ainda não está. E, portanto, é preciso finalizar. Depois, dizer que à parte disto, temos o objetivo da Taça da Grécia, que na quarta-feira, logo a seguir, portanto, Panathinaikos, PAOK, vamos fazer a segunda mão em casa com o PAOK. E logo a seguir, no domingo a seguir, que também pode ser outro passo muito forte, com o AEK. Portanto, a próxima semana temos Panathinaikos, PAOK, AEK. Também para desmontar um bocadinho a falta de competitividade, portanto, Panathinaikos, PAOK, AEK, nos próximos 10 dias. E para dizer também o quê? Que o título é obrigatório. Mas eu também quero deixar, eu gostava de falar aqui uma coisa. Nós ano passado não ganhamos. E ano passado, quando eventualmente se previu uma catástrofe pelo Olympiacos não ganhar, o que eu digo e acho mesmo do fundo do coração é que nós eventualmente fizemos aqui uma inversão de mentalidade no clube, que é não ganha, não tem resultado imediato, é despedido. Vai embora. Exatamente. E para dizer o quê? Portanto, nós estamos aqui há 2 anos e nos 2 anos anteriores a chegarmos, o Olympiacos teve 4 treinadores numa época e outros 4 noutra época. Portanto, estamos a falar, não são 8, são 7, porque um deles teve na primeira, mas teve nos últimos, dos 2 anos antes de chegarmos, teve 7 treinadores. E o aporte que nós demos ao clube foi isto, esta marca de estabilidade que eu continuo a dizer, já disse várias vezes, nunca disse publicamente, mas acho que é uma marca da equipa técnica do Pedro, por onde passamos. 3 anos no Marítimo, 2 anos no Rio Ave, não chegou ao fim, mas o Vitória, mas cerca de ano e meio, mais um bocadinho de ano e meio, e agora 2 anos no Olympiacos, onde eventualmente ninguém acreditaria
que ser possível e renovar contrato para dar continuidade ao projeto. E esta inversão que eu estava a falar de mentalidade foi porque, mesmo não ganhando, foi visível aos olhos, não só dos adeptos, que nesse aspecto eu diria que amam o Pedro, é uma coisa bonita de saber, o respeito, o carinho que têm eu diria que é mais que carinho e respeito pelo Pedro, admiração, eu diria admiração, e as pessoas perceberam. Epá, eles não ganharam. Quando digo eles, digo a equipa técnica, porque sobretudo na hora da derrota é o rosto, é a equipa técnica. Eles não ganharam, mas eles estão a criar aqui bases que vão melhorar o clube. E ainda bem, graças a Deus, tiveram essa visão, mantiveram continuidade ao projeto, esta coisa que se fala dos treinadores ter tempo, é mesmo isso. As pessoas precisam de tempo, quando chegam ao clube, quando são contratadas, para impor, meter as ideias a andar, operacionalizar aquilo tudo que pensa, aquilo que falámos ainda há bocado, de filosofias, de modelo, tudo, não só de jogo, dentro do clube. Quando chegamos, o Pedro, e volto a referir aquilo que disse há pouco, de rapidamente perceber o contexto e perceber debilidades e pontos fortes e tentar logo colmatar debilidades, este sucesso que agora estamos a ver, tal como eu digo, que na hora da derrota a cara é a equipa técnica, até mais o treinador, mas na hora o sucesso tem muitos pais. Mas foram criados quando chegámos aqui ao Olympiacos. E eu posso dizer meia dúzia de coisas, desde os jogadores que trouxemos, nutricionista, que, na minha opinião, inverteu completamente o que se fazia aqui no Olympiacos e é uma mais-valia tremenda naquilo que é o nosso dia-a-dia com os jogadores. O facto da equipa técnica estar tão estável há tantos anos e vir para um contexto diferente e ter esta estabilidade enquanto equipa técnica, dar esta estabilidade ao treinador, as pessoas que encontramos aqui. Portanto, quem estava à volta e tomava decisões viu, calma, nós não ganhamos. Apesar do ano passado já termos dado ali 2, 3 toques do que poderia acontecer, que é, ano passado nós perdemos 3 jogos, atenção, nós não somos campeões, mas perdemos 3 jogos. Eliminámos o Milan na fase de grupos, deixámos o Milan para trás. Portanto, já se sentia ali qualquer coisa. Mas, cegos pela emoção... Era normal até no clube, não é? É isso que eu estava a dizer. Mas houve a visão, muito mérito do Pedro, de passar e esta mensagem clara de fazer perceber as pessoas que tomam decisões. Calma, não ganhamos, mas estamos a criar condições para. E, nesse sentido... é uma experiência brutal. E nós, já no passado, temos 1 ou 2 momentos muito duros mesmo, aqui, fruto de não ganhar, porque é obrigatório, não é? E eu valorizo o Pedro por ter passado esta mensagem clara, de demonstrar que estamos a fazer algo e as pessoas de perceberem, também terem a capacidade de perceber, calma, está-se ali a fazer qualquer coisa. E assim o título até vai ser ainda mais saboroso, apesar desta história toda de sem adeptos, confinamento e tal, vai ser um título muito saboroso, certamente. O Ricardo Soares e o António Henriques voltou a falar desta questão. Pergunta que estratégias usaram e usam para identificar os contextos onde vão desempenhar funções, uma vez que são distintos, e um dos segredos para estar a correr tão bem foi essa identificação precisamente do contexto onde vocês se iam integrar agora. Eu diria que quando entras, desde logo a liderança do clube, quem lidera o clube. Muito importante perceber quando te contratam, qual é a visão, o que é que querem, o que é que pretendem, porque quando te contratam é por alguma razão. Então, perceber bem isso. Isso eu penso que é fundamental. E é aqui que eu falo nesta sensibilidade muito forte que o Pedro tem, de quando chega, perceber, mas o que é que querem de nós? Então, vamos, neste sentido,
dar isso. E na altura, por exemplo, acho que posso dar um exemplo, quando chegámos aqui, era notório alguma falta de liderança. Quando já falo de liderança, já falo mais na equipa. Portanto, o Pedro, quando chegou, detectou isto e claramente definiu como estratégia, nós temos que ser muito fortes em termos de liderança. Não haver dúvida de quem é do que vimos para aqui e da inversão que queremos fazer no clube. Não pode ser cinzento, tem que ser muito forte neste aspecto, porque esperavam isto de nós. Então nós temos que mostrar, uma das situações, na minha opinião, foi para isto, o Pedro foi contratado. E quando chegámos, tínhamos que proporcionar isto. À parte disso, é fazer, é óbvio, é este contexto de analisar, por exemplo, eu dou-te um exemplo, quando chegámos aqui, eu penso que tivemos que contratar à volta de 20 jogadores. Estamos a falar de uma equipa. De quando chegámos aqui para agora, só estão 3 jogadores na equipa. Não é jogar no 11 ou nos 15 mais. O plantel, temos 3. Portanto, era preciso fazer isto. E para isto também é preciso algum tempo. Porque tu, apesar de teres contratado... Eu não penso que nos chegou a 20, mas andou lá perto. Na primeira época, tu não podes mandar uma equipa toda embora e trazer outra. Portanto, isto é um crescimento. Foi um crescimento. E o clube também percebeu que isto tinha que acontecer. Portanto, eu foco aqui 2 coisas fundamentais. É a liderança, o que esperam, não é? O que esperam de ti. Se foste contratado para alguma coisa, tens que proporcionar isso. E depois, em mais daquilo que falámos mais, e sobretudo aqui, que é o futebol, é ver jogadores, características de jogadores e fazer uma equipa que vá ao encontro nossa, das nossas ideias e sobretudo do clube. Porque eu posso-te dar aqui um exemplo também. O Olympiacos é dominante e quando se associa ao Olympiacos ou ao Olympiacos à Grécia, é uma equipa claramente com mais qualidade do que outras, não dizia todas, mas dizia outras. O PAOK tem muita qualidade, o AEK tem muita qualidade, mas há uma coisa que só depois de estar aqui dentro do Olympiacos é que se percebe. É que esta equipa, este clube, vive muito à base, e mesmo os adeptos estão habituados a ver isto, vive muito à base de um espírito muito forte, de ver em campo intensidade, ver em campo, eu diria, aquela coisa que se chama de deixar tudo em campo. E o Olympiacos vive muito disto. E este ano nós temos isso até ao limite. E aquilo que estavas a falar... Aquilo que estavas a falar um bocado, de no Arsenal, aquele acreditar até ao fim, uma coisa quase que tu vês a transbordar, não é? De não estar satisfeito. E esta equipa tem isto. E o Olympiacos tem esta cultura. Portanto, e detectar estas pequenas entrelinhas, porque tu, eventualmente, um dos erros que tu podes cometer é chegar ao Olympiacos e não. Eu vou dominar, só vou quero mais qualidade, só quero qualidade. Não, tu precisas ter jogadores que metam agressividade, como nós temos o Tsimikas, o Omar, o Camará, aliás, quase todos, desde a frente. Nós este ano temos uma enormidade de golos marcados, recuperados, bola recuperada pelo ponta de lança. E daí, esta coisa, esta característica que está de acordo com as características dos jogadores e o clube. E, portanto, esta simbiose, esta conjugação de fatores, eu diria que estás mais próximo, é mais fácil, não é? Mas volto a dizer, e se calhar perdi-me aqui um bocadinho na pergunta. Para isto, em função da pergunta que foi feita, é este detectar... Exatamente. Houve essa identificação destes fatores todos. Exatamente. Não? E essa sensibilidade, eu volto a dizer, e posso me tornar repetitivo, mas isto é uma coisa que... esta sensibilidade que o Pedro tem de cheirar é aqui e é acolá. Temos que apanhar as pontas e intervir às vezes. Não? Intervir.
Ora, o Gonçalo Novaes, que é jornalista desportivo, vai fazer um artigo sobre o Olympiacos, fala sobre a competitividade do futebol grego, em que medida a existência de um play-off de disputa do título de campeão, e também existe para a relegação, favorece o acréscimo de competitividade das equipas gregas, e pergunta se esse modelo teria potencial, na sua opinião, António, para se adaptar ao campeonato português, com impactos nessa mesma competitividade. Portanto, primeiro, aqui na Grécia, na minha opinião, vê um acréscimo muito grande em termos de competitividade, porque estamos a falar de mais 10 jogos entre as 6 melhores equipas. Logo, exatamente. Portanto, se quisermos transferir isto para o campeonato português, era agora pegar nas melhores 6 equipas e fazer mais 10 jogos. Exatamente. Quer dizer, em vez de jogar 2 vezes Porto-Benfica, há 4. Em vez de jogar 2 vezes Porto-Sporting, há 4. Em vez de, percebes? Braga, Famalicão, Rio Ave, claro. Quer dizer, na teoria parece-me que sim, não é? Pelo menos jogos de maior como é que eu digo, interesse mediático e haver de certeza. E competitividade eu também acho que sim. Mas repara uma coisa, bem ou mal, tu vês jogos muito competitivos no campeonato português. O Porto ainda agora jogou com o Aves, é óbvio que domina, porque tem que dominar, tem melhor equipa, mas são jogos competitivos, são jogos competitivos, e Benfica o Portimonense, que é o penúltimo, não é? Foi um jogo ultra competitivo, e qualquer equipa que jogue com estas duas equipas que estão nas duas últimas posições, para falar de posições, porque estávamos a falar de posições 6 primeiros, sim. E os jogos são ultra competitivos, percebes? Agora, eu acho que era um modelo muito interessante, porque haver muitíssimo mais jogos entre os grandes, e não só entre os grandes, porque eu vou-te dizer, eu hoje olho para o campeonato português e vejo um Famalicão com uma qualidade de jogo, que é bonito, dá gosto ver uma equipa como o Famalicão, dá gosto ver uma equipa como o Rio Ave, dá gosto ver uma equipa como o Vitória, percebes? E outras tantas, Santa Clara, o próprio Passos, que na minha opinião agora com o Pepe está a fazer qualidade, com tudo aquilo que eu gosto no futebol, intensidade, portanto, os jogos são competitivos. Mas acho que sim, acho que era um modelo que se podia replicar em virtude destes grandes jogos, que ia haver muito mais. António, não sei se me está a conseguir ouvir agora. Eu, por uns instantes, apesar de estar a ouvir com alguma dificuldade, mas está-me a ouvir, não está? Estou. Pronto, António, a pergunta que eu tinha agora para lhe colocar é feita aqui também ainda pelo Gonçalo, que é jornalista e está a fazer então este trabalho para o Olympiacos. Pergunta em que medida o campeonato grego tem contribuído para a evolução dos jogadores portugueses, como é o caso do José Sá, o Ruben Semedo ou o Cafu. O Podense, quer dizer, o Vieirinha, para dizer o quê? O campeonato grego. Quem está a acompanhar está a perceber, havia que o Mr. António Henrique já se vai ligar de volta para colocarmos estas questões. Há aqui uma pergunta também do Podense, sobre o Podense, feita pelo Paulo Gama, que já vou colocar. Estávamos com esta pergunta do Gonçalo Novaes sobre a competitividade do campeonato grego e de que forma ajuda a evolução dos jogadores como José Sá, Ruben Semedo ou Cafu, ou se é essa a ligação entre o campeonato grego, aquilo que oferece, e a evolução dos jogadores. Está aqui o Mister novamente. Portanto, o Mister estava-me a responder à questão dos jogadores portugueses, não é? E versus o campeonato grego. O que é que eu acho nesse aspecto? Acho que o futebol grego é propício a vários jogadores. Eu estou a falar pelo que tenho sentido, pelo que, não só no passado recente, mas agora. É eu diria, uma plataforma de desenvolvimento do jogador português se impor. E vou dar o caso, por exemplo, do Sá, ultravalorizado, o Podense, que já foi vendido para o Wolverhampton. Encontraram aqui no Olympiacos, digamos que eu falo mais aqui pelo Olympiacos, que é onde eu tenho mais conhecimento, um meio propício a poder exprimir todo o futebol que têm, se calhar ainda não tinham tido a oportunidade de o fazer a alto nível,
porque, por exemplo, o Podense já tinha jogado e muito e bem no Moreirense, o Sá já tinha jogado muito e bem no Marítimo, entretanto o Sá também jogou do Porto algumas vezes. Jogar no Porto, podem jogar no Sporting, mas uma coisa é tu estares numa equipa onde fazes 10 jogos e 6, ou jogas titular e não jogas e entras num jogo e depois o outro já não há, e outra coisa é chegares a uma equipa como o Olympiacos e numa base regular estás a competir com muita pressão, aliado à equipa, estás a competir a altíssimo nível, com muita pressão, com jogos de altíssima competitividade também em termos europeus. Isto conjugado para os jogadores que têm qualidade, acontece, é um espaço natural de se exprimirem, porque eles não chegam Olympiacos e têm mais qualidade. Não é? Eles fazem a qualidade, eles encontram aqui, em virtude, e eu agora vou falar mais especificamente deste momento, encontram uma equipa técnica portuguesa, um clube que já teve vários treinadores portugueses, muito importante, que quando chegámos aqui, e o Pedro já disse isto publicamente, percebe-se logo que passaram aqui portugueses, não é? E isto ajuda, não é? Já há pessoas que arranham o português, até falam muito bem espanhol. Tu chegas aqui ao Olympiacos e tu sentes-te em casa, tu tens gente que comunica contigo, rotinas que têm, que por exemplo já tinham em Portugal. Portanto, encontram aqui um ambiente perfeito para, sobretudo, exprimirem a qualidade que têm. Já agora, e uma opinião pessoal, e respondendo aqui a um dos nossos espectadores, o Paulo Gama pergunta-lhe, Mister, se acha que o Podense tem capacidade para se ingrar na Premier League. Tem o Podense e tem qualquer jogador, seja na Premier League ou em outro clube qualquer, se, em função das suas características, encontrar um contexto de equipa que lhe permita exprimir essas características. Não falando em nomes, por exemplo, eventualmente um jogador que não seja, e vou falar do Burnley porque não tenho nenhuma relação com ninguém do Burnley, um ponta-lança para o Burnley que não seja forte no jogo aéreo, vai chegar lá, por mais qualidade que tenha, e eventualmente vai estar descontextualizado. Portanto, eu utilizo este exemplo para... Aí aplica o Podense. Se na equipa que está, e eu julgo que sim, lhe derem as condições e ele fizer um esforço para se adaptar ao que a equipa já é, as características de ambos funcionarem. Mas acho que sim. Atenção que é um Wolverhampton muito forte, chega em dezembro, em janeiro, com todas as dificuldades que é chegar a uma equipa que está bem. É que uma coisa é chegar a uma equipa que está a necessitar de alterar e de testar outras coisas. O Wolverhampton não. Tem um treinador, jogo que há 3 anos, uma filosofia de jogo completamente implementada, com poucas mudanças de jogadores, e não é assim tão fácil. Agora, o Podense, enquanto jogador, tem que entender isso, e se o contrataram é porque acreditam nele, e isto é a maior validação que pode haver um jogador, se pagaram por ele é porque acreditam nele, não é? Na inversa, teve muito peso para vocês perder um jogador como Podense, que tinha a influência que tinha no jogo do Olympiacos, ou também já há um trabalho, digamos assim, preparados para o caso de perder jogadores por lesão, por castigo, etc.? Eu acho que é sempre um golpe quando perdes um jogador da qualidade do Podense, como é óbvio. Agora dizer também, estamos preparados, não é? Estamos preparados para perder, não é? E como eventualmente estaremos preparados para, no final desta época, perdermos mais 1 ou 2, mas isto faz parte, e aliás, isto tem sido... Isso é o que se pede aos treinadores também, no fundo, não é? Que tenham a capacidade de continuar a fazer o seu trabalho, apesar de sair este ou aquilo. Mas nós perguntas assim, mas tu queres perder? É óbvio que não. Claro. Exatamente. Mas tu queres que os teus jogadores vão para um nível competitivo melhor, para umas equipas melhores? Claro que sim. Portanto, mas estamos preparados. Estamos preparados porquê? Repara, nós viemos do Marítimo 3 anos, de um projeto que constantemente estávamos a meter miúdos aqui para ver jogar e a gente a sair.
E as coisas não podem parar. Estou-te a falar que no Rio Ave perdemos, na primeira época, perdemos Ederson Assá e Diego Lopes. Para não falar de outros. Vamos a Guimarães e em dezembro perdemos o Soares, não é? Sim, sim, sim. São golpes. Mas em todos estes casos que eu estou a falar, nós não ficámos piores. Lá está, porque estamos preparados para isso, temos experiência disto, de dar continuidade. E esta coisa também acontece, também fruto, volta a tocar no assunto, que é do dia a dia, de ir preparando. Se calhar este não está a jogar tanto, mas está a ser preparado. Mas está pronto para entrar quando entrar para agarrar. Quando entrar ainda não está pronto, mas estará. Sim, mas estará. Ah, pronto, e nós, em relação a isto, estamos muito à vontade, porque temos esta experiência de todos os clubes de perder os melhores jogadores e dar continuidade. Portanto, mas eu penso que até é um bocadinho a panagem de todos os jogadores, ou de todos, eu diria até equipas portuguesas, não é? De treinador português, está mais do que habituado de que quando consegue valorizar um jogador, o perder e tem que dar continuidade. Aliás, António, eu gosto de olhar para este vosso trabalho, para o vosso percurso, por aí. Vocês perdem o jogador porque o valorizaram. E no vosso percurso, o Pedro Martins como líder da equipa técnica e vocês a trabalhar em conjunto, podemos falar de Danilo, podemos falar de Baba, podemos falar de Derlei, Ederson, Diego Sousa, Assan, o João Pedro no Vitória, uma série de casos, o Soares, que já foi aqui falado. Portanto, há uma valorização que é evidente durante este período, que depois os leva realmente a essas transferências, e imagino que para vocês o lado da valorização do atleta, do individual dentro do contexto coletivo, que seja algo também que vos apraz registar, não é? Claro, nós a partir do momento que pegamos numa equipa, há logo uma identificação daquilo que são pontos fortes, lacunas do jogador, e que de uma forma ou de outra, eu não posso dizer que tivemos sucesso com todos, como é óbvio, não é? Claro. Agora, o que temos feito... Mas há um número elevado de sucesso. Acho que é um indicador interessante do que fazemos. Mas eu, além desse trabalho individual, eu acho que o fundamental é, e volto outra vez, porque ao fim e ao cabo eu acho que é isto que fazemos, que é pegar nas características dos jogadores que temos e transformá-la na nossa forma de jogar. E se nós fazemos isto, logo, natura, eles estão no seu habitat natural, não é? E se estão no seu habitat natural, exprimem-se e jogam. Nós não fazemos o contrário, nós não tentamos moldá-los completamente a uma fixação nossa, e é assim, e vocês têm que vir ao encontro. Não, nós temos esta equipa com estas características, então se calhar é melhor fazer. Eu dou um exemplo. Por exemplo, nós se apanhamos numa equipa 3 centrais lentos, mas faz algum sentido, está sempre a jogar com a linha defensiva alta. Se calhar para alguns treinadores faz, para nós não. Porquê? Porque os nossos jogadores não se vão sentir confortáveis a defender. Isto é um exemplo, pode ser muitas coisas. Estás a perceber? Portanto, ao adaptar as características dos jogadores à tua forma de jogar, naturalmente eles estão num habitat natural para se exprimir. Ora, também aparecem aqui os seus meninos, não é? De futebol de 7 ainda, não é? Deixa-me dizer uma coisa. Claro que já sim. agora, o jogo, e há bocado eu vi aí o Fábio também disse qualquer coisa. Sim. Isto mais é uma coisa mais... Exatamente, o Fábio. Uma coisa mais pessoal. Eu sou treinador por causa desta equipa. Eu nunca lhes disse, mas eu sou treinador por causa desta equipa que fez com que eu despertasse em mim sentimentos e emoções e uma vontade de continuar a ensinar fruto do que eles me transmitiam. Neste caso eu falo do Joca e do Fábio, porque eles são aí, mas foram muitos mais. Mister, estamos na reta final. Há aqui duas questões que eu ainda lhe queria colocar. Uma delas é como é que vocês olham para a questão da estrutura ou do sistema, que importância tem para vocês,
é um ponto de partida, é mais do que isso? Como é que vocês olham para isto? E já agora, se há algum favorito? Portanto, quem acompanha os nossos tempos desde Marítimo até agora, claramente que o 4-3-3 ou 4-2-3-1, mediante jogar só com só um ou dois métodos defensivos, tem sido mais ou menos, diria, o padrão, não é? Agora, nós temos aqui vários momentos em que o sistema, não estou a dizer sistema, fomos por outros caminhos. Há aqui um exemplo, por exemplo, a final da Taça de Portugal contra o Benfica, nós, quando nos apanhámos a perder ali, eu não sei exatamente o momento em que passámos a jogar em 3-4-3. Porquê? E voltámos outra vez, porque isto é tudo um ciclo que nós analisámos o Benfica, vimos uma equipa que lhes meteu grandes dificuldades em termos da sua racionalização do espaço, quando apanhava uma equipa a jogar em 3-4-3, e nós, se eventualmente precisarmos, isto pode ser um fator de surpresa que eles não vão estar à espera. Perdemos, mas depois de fazermos isso, entramos no jogo, fizemos um golo e entramos no jogo. Agora, só para uma parte, treinado, não é acordado, atenção. Vamos mudar agora isto. Não, treinado num contexto de preparação de jogo, atenção, que eventualmente podemos utilizar isto, e se utilizarmos, é assim. Aqui no Olympiacos, por exemplo, e também chegamos a fazer no Vitória, muitas vezes abordamos jogos, ou até a meio do jogo, durante o jogo, num 4-4-2. Quer dizer, temos um padrão, mas eu acho que o sistema por si não é isso que define exatamente. Não pode ser castrador, não é? Não pode ser castrador nem limitador. Nem pode ser. Diria que, e muita gente diz isto, mas é o que eu sinto também, e quando não estou com a corrente, não estou, mas nisto eu concordo, que é as dinâmicas criadas em função desse ponto de partida que é o sistema, isso sim, acho que isso sim, acho que é o importante. Tendo o sistema como guia, mas as dinâmicas que depois daí advêm. Ora bem, o seu menino, vamos lhe dar a oportunidade, até porque ficamos aqui a saber esse pormenor interessante, que foram eles que fizeram de si treinador. O Joca Gomes faz esta questão e eu vou lançá-la. Qual é a característica mais evidente do jogador grego, ou que lhe salta mais à vista? Para nós portugueses, ficou bem à vista em 2004, algo, isto já sou eu a dar o meu aporte, algo que é esse espírito do antes quebrar que torcer, de quando acreditam em algo, de serem muito pragmáticos naquilo que fazem. Mas para si, qual é a característica mais evidente do jogador grego? Tem esse fator e também se calhar em virtude do que estás a dizer ou em virtude do que eu vou dizer, que isso acontece, é um jogador muito emotivo. Aliás, como os adeptos, como as pessoas... É cultura também, não é? São muito emotivos. E isto tem esse lado positivo, não é? E depois tem outro lado que é preciso controlar para que essa emotividade tão vincada não interfira naquilo que é o processo mais racional do jogo. Não retira o foco, no fundo, não é? Exatamente, as tomadas de decisões e não se perder com o acessório, mas eu diria que a emotividade. Vou para a última questão. Eu fiz o que faço muitas vezes quando tenho convidados treinadores e vamos falar da equipa técnica, das características, e falei com um ou dois jogadores que foram treinados por vocês e falaram do Pedro Martins para dizer, e vocês todos, que são realmente a nível humano excelentes, que há uma proximidade muito grande, mas que também há uma exigência tremenda. Ou seja, até me disseram que há essa proximidade, mas também há uma exigência grande naquilo que é, por exemplo, não há aqui espaço para meninos mimados. Até foi a expressão que me disseram. Há que trabalhar, há que toda a gente estar consciente do trabalho que tem que ser feito. Portanto, é uma liderança próxima, pode-se dizer assim, que vocês utilizam, mas toda a gente bem ciente que há também um grau elevado de exigência. Eu diria mais ou menos isto. É próxima, porque realmente, tanto eu, o Rui, o Luís... Falaram-me nisso, que todos têm essa... Estamos muito próximos... temos uma relação muito, muito próxima com...
não posso dizer todos, porque cada pessoa, cada indivíduo é indivíduo, mas com a maioria, uma relação muito próxima. E essa questão que estavas a tocar dos meninos mimados, porque é mesmo assim, é uma coisa... Foi um jogador que me disse, e achei curioso, a dizer que o Pedro não tem muita paciência para isso, que é muito próximo, mas que não tem paciência para isso. É mesmo isso. Eu usava uma expressão que é, não tem pachorra para isso. E cada vez menos. Mas é um treinador sempre com a porta aberta para toda a gente da estrutura, não só os jogadores, mas jogadores, como é óbvio, sempre aberto. Agora, nesse aspecto, acho que não sei quem foi o jogador, não interessa, mas assino essa ideia. Até porque nesta conversa foram dois jogadores diferentes que falei e um por mensagem que trocamos 2 ou 3 mensagens rápidas. Eu estava a dizer que há muita gente que vende a imagem que o Pedro é aquele treinador condescendente, porque o treinador é uma pessoa muito porreira, muito próxima e tal, mas isso é mentira, e ele é humano, é próximo, a equipa técnica toda, mas há ali um grau de exigência que é latente, que não é preciso impor porque toda a gente percebe. Não é. E este é um fator muito assente na liderança do Pedro, é que não precisa de falar muito. É isso, exatamente. Através da expressão corporal, do olhar, as pessoas entendem a mensagem. Agora, e eu diria que ele é próximo, e é bastante próximo. No entanto, quem não lhe der tudo o que ele dá, e ele dá por qualquer jogador, ele dá tudo. Quem não lhe der, daí vem essa coisa do menino mimado. Sim. Tem que saber com ele. Agora, muito fácil lidar com ele. É dar tudo. É dar tudo. Por si, pelos colegas, pela equipe. O tal compromisso, tudo, não é? Tem ali no treinador tudo o que quiser. Tudo. Muito bem, chegamos aqui, fomos até um bocadinho aos descontos, passamos 90 minutos. Mr. António Henriques, muito obrigado por esta oportunidade. Um abraço para si, um abraço para o Pedro também, que também possibilitou e nos aproximou para que isto fosse possível. Corra tudo bem, obviamente ficarei muito feliz por vocês serem campeões e irem o mais longe possível. E estaremos em contacto. Muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Deixa-me só dizer, não vou dizer nada de novo, não é? Porque toda a gente que eu tenho, que tem passado por aqui, tem feito e dito maravilhas, mas é verdade. E quando é verdade, tem que se dizer, este programa, ou este momento, teve o maior condom que eu me lembro nos últimos tempos no futebol português, que foi juntar as pessoas a falar de futebol. E isto é uma coisa que vai ficar para sempre, para a vida, para a história, para as pessoas ligadas ao futebol, nunca mais se vão esquecer. Não só este, mas como estamos aqui, porque houve outros também. Sim. Não foi só este, como deves reconhecer. Claro que sim. Mas este... Aliás, criou-se uma onda muito positiva. Entretanto. E este foi uma referência, foi pioneiro. E isto foi uma dádiva, foi uma lufada de ar fresco para o futebol português, e não só português, como... Olha, estamos agora aqui desde a Grécia, não é? Mas diria para o futebol em geral. Por isso, muitos parabéns a ti, pessoalmente, e muitos parabéns a toda a gente que se disponibilizou sem dúvida, a estar aqui e a dar vida e corpo a este programa. Por isso, muitos parabéns. Ora, muito bem, e está aqui o Nelson Morgado com alguma piada a dizer desejar o melhor ao Pedro é não desejar o melhor ao Abel. É verdade, mas o futebol é isto. O Abel, eu sou muito amigo dele, mas tinha que ganhar um e o Olympiacos já está distanciado e, portanto, assim é. Ora, António, um grande abraço, obrigado, até à próxima. Um grande abraço, força, tudo.